Bom dia, alunos do quarto ano C. Hoje, quarta-feira, 15 de julho de 2020. Aula de História. As atividades, bem como os textos, estão na apostila Poliedro, coleção Fases, quarto ano, livro 1, História, páginas 120 e 121. Abra, por gentileza, sua apostila nestas páginas. Esta é a apostila de História. Vamos à nossa aula. Aqui na página 120, nós iniciamos com uma atividade. São 3 linhas para que você responda esta pergunta. E a pergunta é relacionada ao assunto que estudamos na aula da semana passada. Qual a importância do rio Nilo para o desenvolvimento do comércio do Egito Antigo? Muito bem, vou voltar à página anterior e você também pode fazer isso na sua apostila. Aqui é a página 119. Embaixo aqui nós temos um texto explicando sobre os objetos que os egípcios produziam para comercializar. Voltando um pouco mais, já temos esse texto aqui falando sobre o local onde se realizava o comércio. Os locais de realização do comércio ficavam em mercados às margens do rio Nilo, às margens, ou seja, ao lado do rio Nilo. Opa, esse rio tinha uma certa importância para aqueles povos naquela época. Se voltarmos mais um pouquinho, nós temos este mapa que mostra a África, os países africanos, os países asiáticos, Mar Vermelho, Baixo Egito, Deserto Oriental e, como grande importância disso, nós temos aqui, vou fazer o tracejado que não fica muito bonito, mas você siga esta linha olhando sua apostila. Opa, errei feio. Vamos apagar. Você pode conferir isso na sua apostila. Este aqui é o rio Nilo. O comércio era feito, naquela época, por água, o transporte das mercadorias. Nós estamos falando numa época que não existia avião para transportar mercadoria em grandes distâncias, não existia caminhão. O único meio de transporte da época era a carroça com cavalos, mas isso era para fazer pequenas distâncias dentro da própria fazenda, dentro do próprio sítio. Agora, quando precisava transportar as mercadorias para grandes distâncias, aí tinha que ser através da água. Então, uma cidade naquela época, um país naquela época, que não tivesse um bom rio, ele não conseguiria transportar suas mercadorias. Então, onde é que concentrava as maiores riquezas de um país? Às margens do rio. Aquelas cidades que ficavam concentradas mais próximas do rio. Por quê? Porque eles tinham um meio de transporte. Então esse é o assunto da aula da semana passada, que eu pedi para vocês que fizessem a leitura, analisassem as imagens. E na aula de hoje, aqui na página 120, tem uma pergunta para responder. Qual a importância do rio Nilo para o desenvolvimento do comércio no Egito Antigo? Para compreender esta importância, talvez seja necessário você refazer a leitura desses textos das páginas anteriores. Você tem aqui as 3 linhas para produzir a sua resposta. Você faz a leitura do texto
para compreender o assunto. A resposta é uma resposta pessoal sua. Seguindo, nós temos a atividade 2. E a atividade 2 está pedindo para observar, analisar a imagem. Ou seja, aquilo que eu já sempre dizia, aquilo que eu sempre digo, aquilo que eu insisto com vocês. Fazer a leitura da imagem. Pare de frente a essa imagem, observe cada detalhe do que está acontecendo, tenta compreender cada uma dessas coisas. Olha só, começando por aqui, eu vou fazer alguns riscos e você faz aí as suas análises. Nós temos um homem aqui trabalhando num objeto que eu não sei o que é. Nós temos aqui em sequência, parece que o mesmo objeto, então é a mesma pessoa trabalhando. Aqui a imagem está borrada, mas parece que está numa sequência. E aqui, olha, uma outra sequência. Aqui ele está numa grande máquina, eu não sei o que ele está produzindo. E aqui nós temos uma imagem final. Alguma coisa ele está produzindo. Analise isso, tente compreender. No quadro embaixo, nós temos também duas pessoas trabalhando, parece que cortando alguma coisa com um objeto parecendo um serrote. Aqui parece que ele está com um pincel pintando alguma coisa escorada no joelho. Aqui dá para entender melhor. O que eu compreendo dessa imagem é que ele está sentado ao lado de uma mesa e em cima desta mesa tem um pedaço de madeira onde ele está esculpindo a imagem de um leão. Aqui segue a produção de um outro objeto e aqui tudo indica, parece que ele está fazendo uma pintura. Essa foi a minha análise. Você precisa fazer a sua análise. Quem sabe você vai compreender mais coisas do que eu. Olha lá, temos vários objetos postos neste cenário. Cenário. Alguma coisa que nós já estudamos na aula de artes, né? Figurino, né? Olha aqui, aula de artes também. Olha a roupa dele. Será por que ele está vestido desse jeito? Bom, naquela época era a roupa que se usava no local de trabalho. Muito bem. Feito aí a análise desta imagem, nós devemos descer. Aqui, ó, pintura retratando artesãos, está aí uma explicação, eu vou voltar, enquadrar todinha a imagem de novo, para a gente ler. Pintura retratando os artesãos do Egito Antigo. Opa, artesão. O que é um artesão? Artesão é um profissional que produz uma arte com as mãos, uma escultura, uma pintura, nesse aspecto aí. E embaixo nós temos um enunciado, aqui final da página 120, temos este enunciado com algumas linhas para você escrever. Nessa pintura é possível observar tipos de trabalhadores produzindo mercadorias para o comércio egípcio. Escolha duas atividades produtivas retratadas na imagem e circule. Esse circule é para você destacar qual imagem você vai explicar. E em seguida faça a descrição, faça a explicação do que você entendeu. Então você vai voltar esta imagem aqui, escolher dois locais dela, dois pontos dela, preferencialmente aquele local que você melhor entendeu, circula duas coisas, dois locais dessa imagem, e aqui nessas linhas embaixo, são 6 linhas disponíveis para você explicar o que é que ele está fazendo, todos os detalhes que você compreender. Muito bem, seguindo, final da página 120,
passando para a página 121. Aqui na página 121, temos uma imagem. Vamos organizar melhor aqui. Observe a imagem e leia o texto. Então, por gentileza, a leitura desse texto. Esta é a imagem. Conforme já está explicando aí, trata-se de um espelho. E o assunto aqui do texto, eu já li, vou contar um pouco para vocês. Eles falam dos espelhos de antigamente, sobre a qualidade do espelho, que não era tão bom, o material usado para fabricar o espelho, e que hoje nós temos os espelhos de vidro, que são excelentes. Vários objetos da sua casa, você pode refletir sua imagem. Se você pegar uma panela de alumínio bem areadinha, ela reflete a imagem. Se você tem janela de vidro na sua casa, ela também reflete a imagem. E também a tela do seu celular reflete a imagem. Lido o texto, aqui temos dois pontos a ser analisados. Como será que era o reflexo dos espelhos egípcios? Você precisa explicar isso. O texto está falando. Você lê e depois produz sua resposta. Embaixo aqui, com seus colegas, na verdade, você sozinho, faça um teste de reflexo em uma bandeja de prata ou aço inox. Uma panela de alumínio bem areadinha, a tampa de uma panela, tudo isso é suficiente para você fazer esta experiência e não existe nenhum risco de acidente. Você não vai mexer com fogo nem nada. Então faz as experiências ali, vê se você consegue pentear o cabelo, vê se você consegue tirar um cisquinho do olho. Em seguida, teste sua imagem em um espelho de vidro. Espelho de vidro é esse espelho comum que nós temos, o retrovisor do carro, o retrovisor da moto, aquele espelho que você tem no quarto. Feito isso, registre suas impressões. Você vai explicar a diferença da qualidade entre um espelho e outro. Você tem 2 linhas para fazer isso. Feito isso, fotografe essas páginas e mande de volta no meu WhatsApp para a gente computar a sua aula. Finalizando aqui a página 121, o Quero Saber Mais. Aí nós temos a indicação de um livro. Se você tiver acesso a esse livro, eu desejo a você uma boa leitura. Aqui está uma explicação do qual é o assunto deste livro. Muito bem, boa aula, boa leitura, muito obrigado.